Eu já dei o start aqui na gravação, dentro de mais alguns segundos, pronto, você pode dar início aí. Já okay? Vou dar início, considerando que a primeira sua gravação, eu vou iniciar, ok? França está sem som. Pronto. Bom dia, senhoras e senhores. É com muito prazer que damos início à aula magna do curso A Nova Lei de Licitações e Contratos, a lei número 14.133/21. A nossa aula de hoje será proferida pelo ministro Augusto Nardes e será como tema a lei 14.133, com o tema como instrumento da nova governança. Esse curso é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, que tem como diretor o conselheiro Carlos Pina de Assis, que também é o idealizador desse curso. Nós queremos dar início, primeiro, com os agradecimentos que entendemos ser necessários, porque são pessoas que fizeram com que chegássemos até aqui. O doutor Carlos Pina, como idealizador do curso, diretor da Ecojan, conselheiro Carlos Pina. Queremos agradecer ao pessoal da Ecojan, todo o pessoal da Ecojan, e em nome de todos eles, nós queremos agradecer inicialmente a doutora Carla Andrade, que é a coordenadora da Ecojan, e a doutora Annelice, que é a supervisora. Sem o auxílio desse pessoal, a participação efetiva desse pessoal, não seria possível a realização desse curso. Também de grande importância para que isso pudesse acontecer, nós temos a tecnologia da informação, através de Pedro e Miguel, e também a diretoria de comunicação, através do jornalista Adam Lima. Nós queremos agradecer a todas essas pessoas que fizeram que fosse possível a realização desse evento. Nós queremos também agradecer e dizer a relação dos convidados do conselheiro Carlos Pina para participarem desse evento. Professor doutor Rafael Mariângelo, de São Paulo. Professora doutora Priscila Bigotti Donato, de São Paulo. Professor doutor Nelson Mulherrat, de São Paulo. Professora doutora Tatiana Camarão, citada durante esse curso, de Minas Gerais. Doutor Ulisses Salles, de São Paulo. Conselheiro Eurípides Salles, do Tribunal de Contas dos Municípios de São Paulo. Professor doutor Antônio Carlos Luque, diretor-presidente da FIP. Queremos registrar também ainda as participações da conselheira Suzana Azevedo, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. A doutora Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza, nossa diretora técnica. O procurador-geral, doutor Luiz, do Tribunal do Ministério Público, junto ao TCE, doutor Luiz Alberto Menezes. O doutor Ismar Viana, entre outras pessoas que, se não foram citadas agora, serão citadas ao final do curso. E, agradecendo essas pessoas, nós queremos ler, doutor Carlos Pina, um currículo. Aliás, não, doutor Pina, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro passar a palavra ao presidente e leio o currículo do doutor Nardes antes da palestra dele. Então, nós passamos de imediato a palavra para o conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas, que vai fazer a saudação inicial. Ele também tecer palavras sobre o curso que hoje encerramos com essa aula magna. Conselheiro presidente, a palavra é com o senhor. Bom dia. Inicialmente, excelentíssimo senhor ministro Augusto Nardes, palestrante da manhã de hoje, quero agradecer pela disponibilidade em compartilhar conhecimento com os integrantes do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, possibilitando um olhar mais crítico da Lei número 14.133 de 2021, especialmente no que tange aos aspectos de governança, mirando na busca por ambientes íntegros e confiáveis no terreno das licitações e contratações públicas. Agradeço, de igual modo, à professora Tatiana Camarão, que muito nos honra com a presença neste evento,
a todos os participantes do ciclo de palestra, como já foi citado, doutor Rafael Marinângelo, doutora Priscila Donato, doutor Nelson, doutora Tatiana, doutor Ulisses Salles, conselheiro Eurípides Salles e professor Antônio Luque, que hoje se encerra, ao tempo em que parabenizo a Ecojan, mais uma vez, pela iniciativa na realização desse ciclo de debates sobre o alcance, sentido e mudanças operadas pela nova lei de licitações e contratações públicas. Serei breve no espaço reservado para que eu possa passar as minhas impressões sobre a lei, até porque temos muito a aprender com os notáveis especialistas no campo da governança, licitações e contratações no âmbito da administração pública brasileira. Aproveito o espaço para levantar alguns questionamentos, induzir singelas reflexões que, a meu sentir, parece integrar o radar daqueles que têm se debruçado sobre a matéria. Comece, então, questionando como se dará a aplicabilidade da nova lei de licitações e contratos. Haverá um prazo para as novas regras? Como isso impactará no funcionamento da administração pública? Primeiro, é preciso esclarecer que o artigo 194 é expresso ao afirmar que a lei entra em vigor na data da sua publicação, embora não tenha trazido período de vacatio legis, é preciso discutir quanto à aplicabilidade dela. O artigo 191, de um regime de transição, o que eu considero salutar, até para fins de adequação ao texto, análise de impacto e risco, enfim, até o dia 1º de abril de 2023, poderá o gestor optar, licitar e contratar com base na Lei 8666 de 1993. O que não pode é misturar os regimes. E quanto a este regime de transição, considero importante, de igual forma, atentar para o artigo 176, que traz um prazo de 6 anos para que municípios de até 20 mil habitantes estejam sujeitos ao cumprimento de alguns dispositivos da lei, dentre os quais o artigo 8º, que trata do agente de contratação, que deve ser um servidor efetivo. Intercambiando a discussão com uma suposta eficácia limitada da lei, considero que, exceto os pontos em que a lei traz de forma expressa a necessidade de regulamentação, os demais são dotados de eficácia plena. De que modo, a meu sentir, a condição de eficácia imposta pelo artigo 94, que versa sobre a divulgação do contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas, não constitui óbice ao vigor trazido pelo artigo 194. Para além desse aspecto, a lei extinguiu as modalidades tomada de preço e o convite, inovando com a inclusão da modalidade diálogo competitivo, uma inspiração europeia. O que se vê é que as modalidades passaram a ser definidas a partir da natureza do objeto e não mais em razão do valor, o que justifica, por maior razão, ambientes íntegros e confiáveis, principalmente quando se leva em conta que, com a nova lei, homologação e adjudicação fica com a autoridade superior, inclusive no pregão. Questiono, por outro lado, houve, de fato, uma ruptura no ordenamento jurídico que disciplina as licitações de contratações públicas? Quanto a este ponto, o que percebo é que, embora não tenha havido uma ruptura, uma mudança significativa de paradigma normativo, há vários pontos que vêm sendo indicados como importantes. Como se trata de uma lei nova, que buscou consolidar normas
e incorporar entendimentos sobre a matéria de licitação, unificando em torno dela, por exemplo, a própria lei número 10.520, que instituiu o pregão, a lei 12.462, que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas. Isto traduz uma espécie de codificação, o que, na prática, irá facilitar a vida do parecerista, do gestor, do controlador, na medida em que induz uma interpretação sistematizada de institutos que guardam relação direta com o regime de licitações e contratos. O que se vê também é que houve uma positivação de entendimentos consolidados no TCU sobre a matéria de licitações e contratos administrativos, o que também se apresenta, a meu sentir, como um ponto positivo. Isto facilita a transformação do texto normativo em norma. Ou seja, isso facilita a vida do intérprete e aplicador à lei na construção de sentido dos artigos nelas contidos. E quanto à governança? Qual a relação com a Lei 14.133? Conforme consta no Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União, a boa governança pública tem como propósito conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público. Neste sentido, um ponto alto da lei é a busca por um ambiente íntegro e confiável. A lei não apenas trouxe um arcabouço psicológico capaz de estimular a governança nas contratações, ela definiu quem é o responsável por implementar essa governança. Mas não é só. Para alcançar essa governança, ela impôs que a alta administração do órgão deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco e controles internos. É a literalidade do parágrafo único do artigo 11, exatamente o artigo que trata dos objetivos do processo licitatório. A preocupação do legislador com a governança e combate à corrupção é refletida já no artigo 5º, que traz o arcabouço principiológico, vetor de interpretação de toda a lei, e que traz princípios como segurança jurídica, probidade administrativa, desenvolvimento nacional sustentável e segregação de funções. Ao positivar o princípio da segregação de funções, o legislador reafirma a impossibilidade de se concentrar em torno de um só agente funções distintas, evitando assim fraudes e atos de corrupção no âmbito das licitações e contratações públicas. Não por outra razão, o parágrafo 1º do artigo 7º foi claro ao impor à autoridade máxima do órgão a dar à entidade o dever de observar o princípio da segregação de funções, vetando a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, tudo com vistas a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes nas contratações públicas. De igual modo, no capítulo destinado ao controle das contratações, condicionou a apuração de irregularidades ao dever de observância da segregação de funções e individualização de condutas, até para fins do exercício da função cientificadora das irregularidades ao Ministério Público. Ou seja, o que se quer é uma boa e regular contratação, sem prejuízo, é claro, do bom e regular controle dos atos, que deve ser pautado pelo dever de respeito à imparcialidade de quem apura e julga. É exatamente o que trouxe o artigo 171, segundo da lei, ao dispor que o exercício do controle deverá ser pautado por procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados
de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. A preocupação com ambientes íntegros e confiáveis também é refletida na importância que foi dada aos programas de integridade, que passaram a ser considerados para fins de aplicação de penalidade, como critério de desempate entre duas ou mais propostas, artigo 64, e de implementação obrigatória no prazo de 6 meses após a celebração dos contratos nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, como condição de reabilitação quanto às sanções relacionadas à apresentação de declarações falsas durante a licitação ou execução do contrato, ou a prática de infrações previstas no artigo 5º da Lei Anticorrupção. É o artigo 63, parágrafo único. Por fim, do ponto de vista do controle externo, qual será o impacto sobre os tribunais de contas? Primeiro, precisamos ter em mente que estamos diante de uma norma infraconstitucional, o que, por óbvio, precisa ser lida à luz da Constituição Federal. Ou seja, as competências constitucionalmente outorgadas aos tribunais de contas não podem ser mitigadas pela Lei nº 14.133. Essa leitura, contudo, não pode levar o agente controlador a insurgências desarrazoadas ao cumprimento da lei. Quanto ao capítulo 3º do título 4º, que trata do controle das contratações, percebe-se que o legislador quis que o controle mirasse em aspectos estruturais, até para que o controle pudesse se alinhar ao espírito da lei, que é pautada pela busca de um ambiente íntegro e confiável que possibilite o alcance dos objetivos do processo licitatório. No artigo 169, por exemplo, o legislador impôs aos integrantes da alta administração o dever não apenas de implementar a gestão de risco, mas de estruturar controles internos, onde o controle preventivo é ordinariamente exercido, dever que abrange o de regulamentar práticas contínuas e permanentes, não se tratando, pois, de medidas que dependem do livre-arbítrio da alta administração, mas de obrigatoriedade a ser objeto de permanente controle pelos tribunais de contas. Ou seja, cabe aos tribunais de contas cobrar de quem esteja no exercício da função administrativa o cumprimento da lei, até porque a deliberada omissão sujeitará o responsável da alta administração à responsabilização na esfera de controle externo, à responsabilidade na esfera judicial. E quanto a esse ponto, a lei trouxe um novo parâmetro de responsabilização em decorrência dos atos nelas previstos, definindo um parâmetro de uma improbidade formal, diferenciando de irregularidade. A título de exemplo, com o advento da lei, a observância da ordem cronológica, que será objeto de um controle mais rigoroso pelos tribunais de contas, é que a lei, em seu artigo 141, textualiza que a administração deverá observar a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos: fornecimento de bens, locações, prestação de serviços e realização de obras. O parágrafo 1º do aludido artigo preconiza que a ordem cronológica referida no caput poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente. Em quais situações será possível essa alteração devidamente justificada? Exclusivamente nas situações de grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública, pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento do sistema estruturante, desde que demonstrado o risco de descontinuidade também do cumprimento do objeto do contrato. Pois bem, muito importante registrar que o texto da nova lei de licitações foi expresso ao dispor no parágrafo 2º do artigo em comento que a inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará
a apuração de responsabilidade do agente responsável. Diante deste novo panorama legislativo, os tribunais de contas já passaram a implementar meios para que o envio da justificativa de que trata o parágrafo 1º do artigo 141 possa ocorrer eletronicamente. No âmbito deste tribunal, senhoras e senhores, que entrega esta casa, já foi deflagrado estudos com vistas a buscar aderência a este dispositivo, até para que as unidades técnicas de auditoria e instrução processual possam, a partir do instrumento do acompanhamento, analisar eventuais ocorrências de irregularidade. Nesse mesmo expediente, foi alertada a Coordenadoria de Auditoria Operacional para que possa avaliar se há aderência da Resolução TC 311 de 2018, alterada pela Resolução 333 de 2019. Enfim, prezado e prezadas palestrantes, debatedoras e participantes deste evento, o que se constata é que a promoção de um ambiente íntegro e confiável, o que objetiva alcançar a nova lei de licitações, se alinha à busca pela proteção da confiança dos cidadãos nas instituições, vertente do princípio da segurança jurídica, também contemplado no parágrafo 1º do artigo 169, incerto no capítulo destinado ao controle das contratações, do que resulta possível concluir que a governança nas contratações públicas deve, por maior razão, ser objeto de auditorias realizadas pelos tribunais de contas do Brasil. Estas são, senhores e senhoras, as minhas percepções iniciais sobre a lei número 14.133 de 2021, a tão falada Lei de Licitações e Contratações Públicas. Muito obrigado e um profícuo evento a todos e a todas. Muito obrigado. Com a palavra do conselheiro presidente, Dr. Luiz Augusto Ribeiro, é declarado oficialmente aberta o evento desta manhã, essa aula, com a aula magna que nós teremos a seguir com o conselheiro Augusto Nardes. Nós vamos fazer um resumo do currículo do conselheiro Augusto Nardes. O ministro Augusto, conselheiro não, ministro. O ministro Augusto Nardes, ele é de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Foi onde começou sua trajetória política ainda muito jovem. Seu primeiro cargo eletivo, ele tinha apenas 21 anos. Foi vereador de 1973 a 1977. Foi deputado estadual constituinte de 86 a 90. Deputado estadual de 91 a 95, sendo o mais votado do Estado no partido. Deputado federal de 95 a 99, também sendo o mais votado do partido no Estado. Deputado federal de 99 a 2003. Deputado federal de 2003 a 2005, quando renunciou ao mandato para assumir o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. O ministro Augusto Nardes tem uma intensa atividade partidária pelos cargos onde passou e onde ocupou. As atividades profissionais, ele foi diretor da empresa agrícola Onésimo Nardes, de Santo Ângelo. Produtor rural também muito jovem. Começou em 1975, lá em Santo Ângelo. Professor de Introdução à Economia do Instituto Lindolfo Collor, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Diretor por 6 anos, escritório de contabilidade em Santo Ângelo. Servidor da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, por 2 anos. Os cargos públicos ocupados pelo ministro são os seguintes: diretor do CIMIC, o Núcleo Regional de Santo Ângelo, em 1977, coordenador da Assessoria de Empregos e Secretaria de Trabalho e Ação Social de Porto Alegre, em 1982 e 1983, assessor da Secretaria de Coordenação e Planejamento de Porto Alegre, em 1984, secretário executivo do Fundo Urbano, em Porto Alegre, de 85 a 86. Cargos em organizações internacionais. Secretário executivo do FSU, a Organização das Entidades Fiscalizadoras Superiores dos Países do Mercosul, Bolívia, Chile, em 2009 e 2012. Presidente do OLACEFES, Organização Latino-Americana do Caribe, e de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 2013 a 2015. Estudos de graus universitários.
O ministro Nardes é formado em Administração de Empresas pela FISA Fundames, de Santo Ângelo, ele formou de 92 a 97. Entrou em 72, saiu em 77. Pós-graduação em Política e Desenvolvimento, Instituto Université de Tours de Genebra, na Suíça. Mestrado do Instituto de Desenvolvimento, Instituto Université de Tours, também na Suíça. Especialização em Estatística do Trabalho, na JICA, Japan International Corporation. Outros cursos. Tem formação política, com o primeiro estágio em Santo Ângelo, segundo estágio em Curitiba e terceiro estágio em São Paulo. O ministro Nardes participou de vários seminários, conferências e congressos no Brasil e no exterior. Tem uma atividade parlamentar muito grande no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e participou também de muitas comissões especiais. O ministro Nardes é portador de diversas condecorações pelo Brasil no Brasil e no exterior. E apenas, o conselheiro Carlos Pina, um resumo do currículo do ministro Nardes. E, com a sua autorização, nós passamos a palavra para a aula magna que será proferida pelo ministro Nardes, pedindo a todos os presentes às salas que desliguem seus microfones e suas câmeras, para que não haja ruído no momento em que o ministro estiver fazendo a palestra. Bom dia, ministro Nardes. Eu passo a palavra para a Vossa Excelência. Obrigado, Carlos. Obrigado ao presidente Luiz Augusto Ribeiro e ao Carlos Pina, especialmente, pelas colocações e introduções iniciais, para que a gente pudesse debater esse tema tão importante para o Brasil, que é a governança das aquisições, a Lei 8666, que agora é transformada e que tem um prazo para ser implementada. Eu fico muito feliz de encontrar pessoas tão importantes no contexto do país. Eu estou em Arinos, no interior de Minas Gerais. Aos poucos estou me tornando mineiro, né? Os gaúchos fazem uma mistura de mineirucho, né? Mineiro com gaúcho, porque sou produtor rural, uma coisa que eu comecei lá nos anos 75 com a minha família no Rio Grande do Sul, e boa parte dos gaúchos migraram para o centro-oeste. Eu estou aqui próximo de Brasília, entre Arinos e Buritis, na região noroeste de Minas Gerais. Um estado fantástico que cada vez eu fico impressionado com o potencial que tem o estado de Minas Gerais, não somente pela sua localização estratégica, mas especialmente pela capacidade imensa que tem, não somente na mineração, mas no agronegócio e em todos os setores. O potencial de Minas Gerais é imenso. Queria agradecer o convite e dizer que estamos num momento muito importante de transição no mundo, né? Quem diria que a pandemia nos proporcionaria esse contato telepresencial com muitas pessoas de todo o Brasil, sem necessidade de pegar um avião. A gente hoje tem um novo normal que passa a ser uma modificação, não somente aqui, mas no planeta todo. As mudanças digitais. Quando eu estudava lá em Genebra, eu via as ponderações que a Organização Internacional do Trabalho fazia sobre o futuro do emprego, que tantos empregos desapareceriam e muitos empregos surgiriam. E eu sempre muito preocupado com esse tema social, porque o emprego é o que dá dignidade para o cidadão, é o que dá condições dele trabalhar e ser respeitado e poder alimentar sua família. Pior que o desemprego é a guerra, e a guerra social hoje é imensa pela falta de empregos no Brasil e no planeta. É uma situação mundial que estamos vivendo. Então, o desafio é imenso. E o desafio é imenso também, meu caro Pina e Luiz Augusto Ribeiro e todos que estão participando, no sentido de quanto aos servidores, né? Quantos servidores temos no Brasil e como iremos tratar os servidores daqui para frente, né? Eu estou para relatar agora teletrabalho. Como é que vai ficar essa questão do teletrabalho, do home office, né? É um tema apaixonante também, porque mudou
a forma de trabalhar. Se trabalha em casa, muitas pessoas, e como é que vai ficar isso? Então, como é que vamos nos adaptar a toda essa realidade? São interrogações que surgem para que a gente possa encontrar caminhos. Um debate como esse, meu caro Luiz Ribeiro e Pina, é muito importante para que a gente possa dissipar um pouco e estabelecer caminhos para o futuro do nosso país e o futuro em nível mundial. E nesse aspecto é que eu gostaria de começar a minha exposição fazendo algumas colocações iniciais para que a gente possa começar a instigar esse debate, né? Quanto, por exemplo, em relação ao futuro, quantos servidores nós temos hoje? Somando entre informais e terceirizados e formais, a União tem 2 milhões de funcionários federais, os estados 4 milhões, os municípios em torno de 7 milhões. Só aí nós já chegamos próximo de 15 milhões de funcionários públicos. Então, como é que vamos encarar essa nova realidade, especialmente com o que aconteceu com a pandemia e com todos os impactos dela para o Brasil e para a humanidade? Por isso que a tese da governança cada vez se fortalece mais, ou seja, a avaliação de risco, nós tínhamos que ter um fortalecimento maior da avaliação de risco para enfrentar uma pandemia. Recentemente, no Judiciário do Rio Grande do Sul, houve, de certa forma, um vírus que paralisou o Judiciário gaúcho. E por isso que, recentemente, numa conversa que eu tive lá em Minas Gerais com o presidente, aliás, lá não, aqui em Minas Gerais, porque o estado é tão grande que eu estou a 600 quilômetros da capital, para discutir o futuro do judiciário, juntamente com o Gilson, e a Tatiana foi muito importante nessa articulação. E aí, já queria informar, Tatiana, depois disso já conversei com o presidente Supremo e se fortaleceu a ideia de nós fazer um grande evento em outubro para discutir esse tema da governança judicial, de para onde que nós vamos em relação ao judiciário. E ele aceitou, já me reuni com a equipe do Conselho Nacional de Justiça para nós direcionar uma política da melhoria da governança judicial no país todo, baseado numa experiência que está sendo implantado em Minas Gerais em relação à questão da integridade e compliance e outros aspectos importantes que Minas Gerais começa a avançar e que certamente vai ser uma modelagem para o Brasil. Então, para onde vamos, né? Como vamos enfrentar? Aí eu começo a expor alguns slides para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio e a gente possa chegar na discussão dos pontos que o presidente Ribeiro já implantou no início da sua exposição. Eu coloco, por exemplo, um slide agora em relação à questão da saúde, né? Bom, para onde caminhamos em relação à saúde? Isso é uma questão importante de todas as organizações que nós estamos falando, não somente em relação à saúde, mas também em relação a todos os caminhos que teremos pela frente, como há pouco eu coloquei, do que nós estamos falando em relação ao planeta, em relação aos desafios e de como é que a humanidade vai caminhar para fazer esses enfrentamentos, não somente em relação à saúde, mas em relação também a outros aspectos importantes. Então, eu gostaria de colocar para os senhores de toda a situação que vamos enfrentar e que nós temos que encontrar, através dessa organização da governança, essa coordenação, essa sincronização nos estados brasileiros. Então, pensando nisso, em 2014, eu fiz um levantamento através do IGG, um Indicador Geral de Governança, para que a gente pudesse mostrar ao Brasil quais são as nossas deficiências em relação aos vários setores que nós temos, na escola, na saúde, na educação e também em outros campos que são importantes a gente destacar. Em relação à energia, por exemplo, notícia de hoje, né? E de ontem, nós estamos diante de uma situação de diminuição de águas que poderá
impactar não somente aqui em Minas Gerais, mas em vários estados, também impactando o Sul, porque Minas Gerais, juntamente com Goiás, é o grande local onde saem as águas para todos os nossos principais rios. Então, é necessário que a gente tenha noção de tudo isso que está acontecendo. Então, eu gostaria de colocar para vocês de que, pelo menos em relação à perspectiva de futuro, nós temos que ter esse planejamento com muita antecipação para evitar o que vai acontecer de errado em 2030 e 2040. Por isso que entra a tese da governança de forma muito importante. Eu queria agora, para a pessoa que está mostrando os slides, pedir que ele focasse em relação às aquisições, alguns aspectos. Por exemplo, vai aparecer aí uma estrada que tem um poste no meio, ou seja, mostra a desorganização que nós temos entre os municípios, Estado e a União, a incapacidade nossa de estabelecer um direcionamento e uma sincronização entre Estado, município e União em relação ao transporte, em relação à água, em relação à saúde, em relação a tudo que acontece, ao desenvolvimento sustentável, em todos os aspectos. Você tem dificuldades de fazer um encontro porque não está sincronizado o Estado, o município e a União. E é nesse sentido que eu tenho falado muito com a chefia de governo do presidente Bolsonaro, e já vinha falando lá atrás com Michel Temer, que nós temos que ter um centro de governo que estabeleça as prioridades mais importantes, não somente em relação à água, mas também em relação à saúde, em relação à educação. Aliás, falando em educação, eu fui escolhido agora relator para fazer uma grande auditoria nas universidades brasileiras. Como é que está o orçamento das nossas universidades? Como é que está a situação da governança das nossas universidades? A autonomia está dando certo? Como é que está o nosso corpo docente em relação às nossas universidades? Porque tudo isso também impacta no que concerne a política que precisa ser implementada no conjunto da nação, quando se fala em educação. E aí vou mostrar mais à frente, tá? Tem um slide que mostra as mochilas compradas para as crianças fora da realidade. Se pudesse mostrar aí o slide que aparece as crianças, a mochila que se leva das crianças na escola é maior praticamente que as crianças, ou seja, falta uma boa governança nas aquisições. Então, isso mostra a realidade do Brasil. O próximo slide vai mostrar o que eu falei de nós termos poste no meio da estrada. Isso desorganiza a própria infraestrutura que é necessária. Então, é necessário estabelecer políticas que aperfeiçoam a governança de aquisições e mostrando mais para frente as obras inacabadas, 14 mil obras inacabadas no Brasil, ou seja, isto demonstra a incompetência nossa, 155 bilhões decorrente dessas 14 mil obras inacabadas estão sendo jogadas no lixo, porque as obras não são terminadas. Mostrando um pouco mais em relação à situação do Brasil, nós temos uma descrença, isso é o grande desafio para nós que somos agentes públicos, meu caro Pina e meu caro presidente Augusto Ribeiro, é que nós temos de cada 8 em cada 10 brasileiros que não acreditam na sociedade ter eficiência dentro do serviço público e não acreditam que os recursos sejam bem aplicados. Na verdade, eles acham todos que são mal utilizados os recursos da União. E aí é um reclamo, isso aconteceu em 2014, nos Jogos que estávamos preparando com o apoio da FIFA. Em 2013, aconteceu uma manifestação por parte da sociedade pedindo um padrão FIFA para o restante do serviço público brasileiro. E lá nós construímos nossos estádios e muitos deles ficaram simplesmente sem uma utilização adequada. Aí eu mostro um outro slide que mostra a insatisfação da sociedade, né? Como é que nós vamos fazer para estabelecer
uma satisfação da clientela que nós temos, seja através dos tribunais, a percepção e a expectativa é de insatisfação. A percepção e a expectativa é igual, satisfação e percepção e expectativa, se estiver bem organizada, é um encantamento que a gente pode estabelecer para o conjunto da sociedade. Preocupado com isso, em 2013, eu comecei junto com a Tricom, aí o Pina e outros integrantes dos conselheiros de tribunais de contas do Brasil nos ajudaram para a gente fazer um índice geral de governança da nação. Aí vimos que, infelizmente, como você olhasse um semáforo, aí está uma representação como fosse um semáforo, que apenas 13%, 14% dos municípios têm uma boa governança, o restante, 86%, está entre vermelho e amarelo, mostra as desigualdades da governança. A União tem um índice um pouquinho melhor em termos de aprimoramento, 26%. Por isso que eu mostro ao lado sempre de toda essa administração pública um navio buscando um porto seguro e com tempestade permanente. É o que nós temos dentro da administração pública, nós temos que encontrar caminhos para um porto seguro da nação. Mas, para isso, nós temos que ter indicadores. E nós criamos indicadores durante esse período em que, juntamente com a Tricom e o Tribunal de Contas da União, nós criamos indicadores sobre governança nos municípios, nos estados da União, de 8.000 instituições. Peter Drucker dizia sempre que você, para poder conhecer a realidade, você tem que medir. Sem indicadores, você não consegue medir. Então, Peter Drucker mostra, no próximo slide, de que, para isso, é necessário você concorrer a um risco. Você, ao tomar decisões, você comete riscos, e aí a estratégia é muito importante. Para acontecer essas inovações, é necessário que você possa construir com perspectiva de mudança no planeta, e o Peter Drucker foi muito sábio em construir esta frase que é a questão da avaliação de risco, que hoje nós temos toda uma estratégia dentro do Tribunal de Contas da União de avaliação de risco. Recentemente, numa conversa com o chefe da Casa Civil, tanto com o Braga Neto como o Ramos, eu mostrei que vocês têm que ter uma avaliação de risco permanente dentro da Casa Civil e da presidência para evitar erros. Aos poucos, nós vamos conscientizando os gestores que eles têm que ter o conhecimento de como é que funcionam todos esses manuais importantes para a administração pública. E por isso que eu faço mais uma vez questão de definir e esclarecer que a governança ela está acima da gestão. O que é a governança? E aí nós vamos falar de governança de aquisições, da governança de pessoas, governança de TI, as diversas governanças que mais à frente eu vou apontar para vocês. Então, a governança ela está acima da gestão. É necessário que se tenha consciência que a gestão é baseado nesse direcionamento que o líder estabelece. Por isso que tem que fazer essa conexão da liderança com a governança, que quando você direciona, tem que ter essa sincronização no conjunto do Estado brasileiro, não somente no município, na União, mas também em todas as instituições públicas brasileiras. Nós criamos, então, um índice geral de governança. Hoje nós temos 420 instituições, meu caro Pina e presidente Luiz Augusto, que nós acompanhamos como é que está a governança de TI, como é que está a governança de aquisições, como é que está a governança de pessoas, como é que estão trabalhando com esses indicadores para a gente poder estabelecer. E um dos aspectos mais importantes que nós temos que hoje trabalhar é a questão do conflito de agência, o conflito entre o interesse do agente e o conjunto da sociedade, do principal. Aí, no próximo slide, eu mostro para vocês o que nós estabelecemos em relação a isso. Eu vejo que tudo isso leva a esta evolução que estamos vivendo hoje, que mostra a diferença por parte de diversos agentes públicos na questão da pandemia. Ficou claro isso, de que
existe uma governança maior na União, uma governança menor nos estados e nos municípios. Então, como você estabelecer uma melhoria do conflito, né? Então, as pessoas têm que entender o que é governança, o que é gestão, para poder compreender as decisões que precisam ser tomadas. Mas, para isso acontecer, tem que haver uma palavra que eu estou buscando. O gestor tem que cair a ficha. Uma linguagem bem popular, cair a ficha, que se ele não organizar antes, ele vai cometer equívocos. Por isso que nós fizemos esse ano já uma cartilha de governança para os prefeitos. E essa cartilha foi feita junto com a Rede Governança Brasil, para que ele possa diferenciar o que é as várias governanças que existem na administração pública. Ou seja, a governança corporativa foi a base de tudo que nós estabelecemos para implantar no TCU a governança pública. Eu fiz um acordo de cooperação em 2013 e 2014, fui a Paris e assinamos um acordo com a OCDE, que é a instituição mais avançada, para que vocês pudessem ter noção de todo esse trabalho que foi feito. Nós estabelecemos troca de boas práticas com 11 países para entender as diversas governações, as diversas governanças, a governança corporativa, a governança da DTI, a governança de pessoas, a governança global, de como é que está o mundo hoje. Esse é um tema fantástico, para onde está se encaminhando o mundo, as influências mundiais. A gente entender que boa parte do planeta hoje é conduzido por 4 grandes fundos que direcionam os investimentos conforme os seus interesses. Direcionaram para a China e a China se transformou numa potência em pouco tempo. Retiraram os recursos do Brasil e implantaram em outros continentes para poder aproveitar a mão de obra mais barata da China. E agora, para onde que caminha o planeta? Com a governança global. Esse é um tema que a gente podia somente debater sobre isso nesse momento, mas é claro que eu estou aqui para falar de governança de aquisições, não vou falar de governança global, mas isso instiga um debate para o futuro da nação. Então, a governança de aquisições, ela é importante para estabelecer um caminho técnico para os tribunais de contas. Eu fui relator dessa matéria, da governança de aquisições, um conjunto de diretrizes estruturadas que são necessárias, que visam dar uma segurança na tomada de decisões por parte dos gestores em cada município, em cada estado, em cada comunidade, mas também nas grandes instituições como as estatais e especialmente a Petrobras, que não tinha uma boa governança de aquisições. Eu tive a oportunidade de estar lá e conversar com a ex-presidente da Petrobras, e agora já melhorou muito. A Petrobras está implantando a governança. Outro aspecto importante é entender todo o processo que visa assegurar essa questão da governança nas aquisições, conforme a criticidade das aquisições, para dar condições de se estabelecer um trabalho de resultado para a sociedade, porque a sociedade quer resultado de tudo aquilo que se apresenta. Então, eu tenho um slide que eu mostro mais à frente, da governança das aquisições, da necessidade de ter a estratégia, de ter a liderança, de ter o controle e de ter todos os agrupamentos implantado para estabelecer uma boa decisão no controle da gestão. Esse é um dos acordos que eu relatei, que certamente foi citado pelo presidente, que pude direcionar uma melhoria da governança das aquisições no Brasil. Continuando, tentando expor um pouco da lei, que é a novidade agora, que o presidente já abordou alguns aspectos, a Lei 14.133, que estabelece que a alta administração, ou a entidade que é responsável pela governança, vai ter que somar todos esses itens, como está sendo feito em Minas Gerais, ou seja, a melhoria da integridade, a melhoria da governança de compliance, vai dar condições
para que a alta administração possa implementar uma estrutura de gestão, de controle. Para isso tem que funcionar o controle interno, tem que funcionar o controle externo para que a gente possa implementar esta nova lei que se adapta a uma realidade mais moderna. Quando foi feita a 8666, ainda pelo deputado Luiz Roberto Ponte, nós tínhamos uma realidade. Hoje a realidade é totalmente diferente. Então, nós tínhamos que adaptar essa nova lei. Mas isso eu vou deixar mais para um debate que vocês vão dar na sequência sobre esse tema. Eu gostaria de colocar alguns aspectos, ainda que eu considere importante, para que vocês possam ter noção da Lei 14.133. Nós estabelecemos, no seu artigo 169, o tribunal deu várias sugestões lá para o Congresso, inclusive, quando eu presidi, eles pediram um grupo de 4 auditores nossos, onde que nós estabelecemos a primeira linha de defesa, que é integrada por servidores públicos e dando essa estabilidade dos agentes de licitações para que tenha uma governança de médio e de longo prazo. A estabilidade é muito importante dos funcionários públicos. A segunda linha de defesa, que é do assessoramento jurídico e de um controle interno, que é fundamental para a tomada de decisão. E a terceira linha de defesa, integrada por um controle interno da administração, fortalecendo o sistema Tribunal de Contas dos estados e da União. Essa foi uma sugestão que eu passei, na época, na presidência do Tribunal de Contas da União, para os congressistas que foram nos visitar e pedir apoio nessas questões. Outro item que eu considero importante é a gestão por competências, né? Caberá à autoridade máxima estabelecer esta organização que promova a gestão por competências para designar os agentes públicos para o desempenho das funções. É um dos aspectos importantes para dar essa estabilidade e também estabelecer a transparência necessária na questão das aquisições. Outros aspectos que eu vou salientar rapidamente, porque eu sei que vocês vão fazer um debate, é o Acordo 2113, que eu tive a oportunidade de ser relator, onde que nós estabelecemos uma série de correlação. E quando o Pina me ligou, o conselheiro Pina, ele disse: Nardes, eu quero que você mostre a correlação com a governança. E aí, nesse slide, eu mostro a correlação da gestão de aquisições com a governança, da importância da abrangência com a questão da liderança e com a estratégia, com o controle e melhorando a governança de pessoas. Tem tudo a ver com a governança. Você pode estabelecer um processo mais transparente e dar condições de se fazer um trabalho com mais eficiência, estabelecendo toda uma estrutura para que possamos ter um bom edital na questão da governança, sendo implementado desde o seu início e assim se estabelecer um resultado positivo para o conjunto da administração pública. Agora, eu mostro mais alguns acordos também do 2113 do plenário, que estabelece as dificuldades da governança das aquisições. Como não tem uma boa governança, não tem uma boa liderança, não tem uma boa estratégia, um bom controle, vocês estão vendo aí que aparece o vermelho como destaque e o verde, que deveria ser o ideal, em situação menor, conforme a pesquisa que eu estabeleci em 2015 para fazer um levantamento de como é que estava a governança dos estados, município e União. Esse é um resultado dos estados, município e União, e que os estados estão com um número muito inferior em relação à União, em relação à governança de aquisições e também em relação aos municípios, há uma dificuldade maior por falta de pessoal qualificado. Outro item que eu mostro para vocês poderem ter uma dimensão da importância da governança
em relação ao risco, né? O estabelecimento de controles internos, quando não funciona de forma adequada, o risco é muito maior. Recentemente, no trabalho do Tribunal de Contas da União, nós vimos que as instituições que têm mais recursos e que não estão organizadas adequadamente, elas têm um risco de corrupção muito maior, mesmo naquelas instituições que têm uma estrutura melhor, se não tem a governança adequadamente. Foi o que aconteceu com a Petrobras, que começaram 4 refinarias, aí em Pernambuco, Abreu Lima, no Maranhão e no Ceará, 2 refinarias que foram iniciadas, fizeram terraplanagem e gastaram 3,8 bilhões, que acabou não sendo utilizado esse recurso para nada. Então, eu mostro um pouco do risco, da importância, mas, além disso, também da governança de pessoas, que eu considero fundamental. Na Rede Governança Brasil, nós criamos agora um comitê de governança de pessoas. Nós temos que treinar e preparar bem as pessoas. Agora, mudando a situação do novo normal, como nós vamos treinar de forma mais adequada com o ensino que passa a ser telepresencial? Um grande questionamento que eu farei agora nessa auditoria das universidades é para onde está indo a nossa educação. Já estou questionando em relação à auditoria que começou o ano passado, do ensino médio, para onde vai o nosso ensino médio? Então, a governança de pessoas é muito importante para fazer o link da nova tecnologia de TI que estamos implementando. Agora também com um novo desafio, que eu também serei relator no tribunal, que é LGPD, dados. Como é que vamos utilizar todos esses dados em relação às informações que tem das pessoas e da própria administração pública? São interrogações que nós temos que encontrar um caminho. A Europa já avançou mais que nós em relação a essa questão de LGPD. Eu estou, inclusive, estudando a legislação europeia para poder estabelecer, ainda nesse primeiro semestre, um direcionamento, como é que vai ficar a administração pública em relação à questão de dados, das informações que esses grandes grupos possuem em relação ao conjunto das pessoas, e como é que nós vamos administrar esses dados dentro da administração pública brasileira. Então, LGPD é um grande desafio que teremos pela frente. Mas também todos os processos, aí eu mostro no próximo slide as dificuldades que nós temos para estabelecer uma padronização nos editais que são utilizados. Então, nós temos que ter minutas para estabelecer esse sincronismo, essa coordenação no conjunto da nação. Como nós temos dificuldade entre os ministérios de trabalhar com os estados e municípios, nós também temos dificuldades em estabelecer um padrão para poder ter um trabalho mais eficiente e mais eficaz nessa parte de toda a estrutura do Estado brasileiro. E, além disso, tem todo um procedimento que são iniciados por documentações que precisam estar explicitados na necessidade de aquisições, todos os processos. Aí eu mostro nesse slide também um grande desafio para que a gente possa implementar esses processos dentro da área da administração pública. Eu poderia ficar aqui expondo vários aspectos importantes da necessidade dessa coordenação, dessa sincronização em relação a termo de referência, em relação aos participantes de todo o processo da organização, que vai fazer esse trabalho de formalização e de planejamento das aquisições. Por isso que nós já temos dentro do tribunal uma expertise muito apurada de toda essa estrutura através dos indicadores que nós criamos. Nós implantamos no TCU a especialização como uma forma de avaliar toda a estrutura da administração pública, de como é que são estabelecidos esses digitais e todos esses contratos que podem dar uma condição de resultado eficiente para o conjunto da administração. Além disso, também, aí eu mostro um slide mais do digital, de como é que se está se estabelecendo, como é que se especifica as características relativas a toda a estrutura que são necessárias para poder melhorar o conjunto da administração pública em relação ao edital. Dando sequência, já indo para o encerramento,
a gestão de contratos, outro aspecto importante que a gente está buscando padronizar para que a gente possa estabelecer agora com a nova lei uma estrutura para a administração pública brasileira, especialmente tendo a representação do conjunto de setores dentro da organização, para que possamos ter essa transparência maior, para que possa todo mundo participar da fiscalização dos contratos. São alguns aspectos que eu estou trazendo de interrogações que eu gostaria de mostrar para os senhores, especialmente aí para o Tribunal de Contas de Sergipe e para toda a comunidade brasileira que está participando desse debate. Indo para a minha exposição já final, meu caro presidente Ribeiro e Carlos Pina, que estão aí na liderança, junto com o Carlos, que é o cerimonial, eu gostaria de trazer algumas novidades para vocês da articulação nossa que estamos estabelecendo, juntamente com pessoas fantásticas na nossa Rede Governança Brasil, que criamos, que hoje se aproxima de 500 pessoas, de voluntários que trabalham para o aperfeiçoamento da administração pública brasileira. Nós criamos vários comitês de voluntários, nós estamos hoje com mais de 30 comitês criados, já temos em torno de 20 comitês funcionando para discutir temas centrais da nação. Então, além do trabalho do Tribunal de Contas da União, que temos hoje 25 secretarias especializadas que auditam a nação, nós temos um grupo de brasileiros voluntários que começaram a pensar a nação para o futuro, para 2030, 2040, nós montar projeto de Estado, montar projeto de nação, porque uma administração de 4 anos passa muito rápido. E se você não organiza e você não pensa a médio e a longo prazo o país, você acaba cometendo muitos equívocos. Então, é necessário a gente pensar o Brasil independente de questão política partidária, de questão ideológica. Nós montamos um grupo de brasileiros que estabelecem esse debate para criarmos perspectiva de planejamento estratégico, de avaliação de risco, de metas para a nação e também para os estados, para os municípios. Então, nós criamos uma cartilha de governança dos municípios, estamos agora criando uma cartilha, e isso é importante para todos os tribunais, que eu vou falar, de LGPD, uma cartilha de LGPD, para informar como é que deve ser feito todo esse procedimento de dados, isso através da Rede Governança Brasil. E estamos criando também uma cartilha sobre desenvolvimento sustentável. Então, junto com esses brasileiros que se dispõem a trabalhar voluntariamente, nós estamos criando alternativas para o futuro do Brasil, para estabelecer metas e a gente ter projeto de nação, projeto de Estado e não de um governo. E isso serve para centro, para esquerda, para direita, ou seja, a gente tem que dar um encaminhamento para termos um horizonte em termos de Brasil na administração pública brasileira, que é responsável por boa parte de todo o desenvolvimento do país, porque o Brasil ainda é muito dependente do Estado. Então, o Estado tem que se organizar. E, por isso, melhorar a governança do Estado significa melhorar a competitividade da nação. Se você não melhora e não pensa no país a médio e a longo prazo, você não transforma o país. Então, é nesse aspecto, estimado Rafael, que estou vendo aqui na minha frente, e outros integrantes, o ISMAR, que é do nosso tribunal, que a gente está fazendo essa transformação através da Rede Governança Brasil e também do Tribunal de Contas da União, que hoje, liderado pela presidente Ana Reis, está fazendo um trabalho de TCU mais cidades. Nós estamos integrando o tribunal cada vez mais com o conjunto do país. Inclusive, nós fizemos lá atrás, o Pina nos ajudou naquela época, me parece que ele era o presidente, nós fizemos um diálogo com todos os tribunais de contas dos estados, fomos em todos os estados brasileiros. Eu acho que o Tribunal de Contas tem que fazer um trabalho preventivo, orientativo e não somente punitivo. Claro que temos que punir, mas não é somente isso que vai nos dar caminhos para buscar eficiência, eficácia e efetividade. Nós teremos eficiência, eficácia e efetividade se a gente consegue se antecipar com os indicadores, mostrando o caminho, meu caro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do TCE de Sergipe. Nós vamos conseguir estabelecer credibilidade para os tribunais de contas se buscarmos um trabalho técnico eficiente para mostrar aonde estão
os indicadores de dificuldade de cada instituição pública. E isso nós estamos fazendo. Quando eu recebo um ministro no meu gabinete do governo, eu já digo para ele: o senhor está com dificuldade em governança de TI, o senhor está com dificuldade em governança de pessoas. O próprio judiciário, hoje, eu conversei longamente com o presidente do STF a semana passada, decorrente desse trabalho belíssimo que Minas Gerais está fazendo, e disse para ele: os senhores têm deficiência em governança de TI e governança de pessoas. E ele já me disse: ministro Nardes, nós queremos estabelecer agora um sistema digital em toda a nação, e por isso queremos conversar com o Tribunal de Contas da União. Já providenciei, a semana que vem nós vamos conversar com o Tribunal de Contas, antes de iniciar o processo, nos orientar tecnicamente para que não cometa nenhum equívoco nas futuras aquisições na área digital. Acho que isso aproxima, esse diálogo, Pina, é que vai nos dar condições de transformar o país competente. Se não se estabelecer esse tipo de cooperação, esse tipo de diálogo, você fica quebrando cabeça com o outro, dificultando a vida do outro. O Estado, em vez de ser um facilitador do desenvolvimento, passa a ser um impedidor do desenvolvimento. Esse tipo de diálogo que nós temos que construir, claro, respeitando a legalidade, mas buscando um horizonte maior para a nação. Agradeço o convite, Pina, você que fez o contato conosco, ao Luiz Augusto Ribeiro e a todos os integrantes desse evento, e certamente os especialistas agora vão continuar debatendo e mostrando caminhos para o futuro da nação, especialmente vindo esse movimento aí de Sergipe, que é um estado pequeno, mas valoroso, com gente muito competente, como são os representantes do Tribunal de Contas do estado de todo o Nordeste, especialmente Sergipe. O nosso grande abraço e muito obrigado pelo convite. Encerrada a palestra do ministro Nardes, eu gostaria de pedir licença ao doutor Carlos Pina, antes que ele passe a palavra. Primeiro, ministro, para agradecer ao senhor pela citação, eu que tive a honra de entrevistá-lo, quando o senhor esteve aqui, uma entrevista para o Bom Dia Sergipe, na época estava na TV Sergipe, de uma grande repercussão. Eu agradeço ao senhor pela citação. Eu queria também, antes de convidar o conselheiro Carlos Pina, agradecer a presença do conselheiro substituto, as presenças do conselheiro substituto Rafael Fonseca, doutor João Augusto Bandeira de Mello, do Ministério Público junto ao TCE, do conselheiro Flávio Conceição, da conselheira Suzana Maria Azevedo, vice-presidente do Tribunal de Contas, doutor Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que nos presenteou abrindo esse evento, e também, em nome do doutor Pina, agradecer aos convidados, professor doutor Rafael Mariângelo, de São Paulo, professora doutora Priscila Bigotti Donato, também de São Paulo, professor doutor Winan de Monerrat, de São Paulo, professora doutora Tatiana Camarão. Doutora Tatiana, a senhora foi citada várias vezes durante esse evento, o doutor Ulisses Salles, de São Paulo, o conselheiro Eurípides Salles, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, professor Carlos Antônio Luque, a doutora Patrícia Sobral de Souza, diretora do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E agora, com esses agradecimentos, eu tenho a honra de passar a palavra ao conselheiro diretor da Escola de Contas, conselheiro Carlos Pina de Assis, que idealizou esse evento que está se encerrando hoje. Conselheiro Carlos Pina, eu passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, jornalista Carlos França, que é o nosso mestre de cerimônias nesta aula de hoje, aula magna, que foi introduzida pelo presidente Luiz Augusto Ribeiro e magnificamente ministrada pelo ministro João Augusto Ribeiro Nardes, que lançou aqui em 2018 este livro que eu trago muito próximo de mim sempre, porque tem uma gentilíssima, afetuosíssima, uma dedicatória que eu tenho que guardar no meu coração, mas que não posso perder de vista, porque isso me melhora muito a autoestima sempre que eu tenho esse livro em mão. Da governança à esperança é uma lição que o ministro Augusto Nardes nos brindou
de algum tempo. Nós estávamos numa fase desesperançada, não tão angustiante quanto a dessa pandemia, mas numa fase de grande desesperança, quando o ministro nos deu este alento de trazer uma palavra da governança que começa na vida pessoal, na família, nas nossas comunidades e que se estende até a atividade pública, que nos cabe monitorar como integrante dos tribunais de contas e como operadores do direito, de um modo geral. Eu quero fazer apenas um breve encerramento desta atividade acadêmica, todavia sublinhando 3 coisas. Em primeiro lugar, ninguém, ministro Nardes, caríssimas convidadas e caríssimos convidados, meus caros alunos que estão aqui em número tão expressivo, são todos técnicos do Tribunal de Contas. O público-alvo dessa atividade foi exatamente os técnicos do Tribunal de Contas que se sentiam motivados para cuidar desta lei nova e preparar-se para a aplicação dela nas nossas atividades diárias no tribunal. Eu quero significar que esta atividade foi absolutamente pioneira no Brasil. Nós tivemos cursos de pequena duração, ainda hoje tivemos artigos publicados sobre lei de licitações e compliance, um artigo recente que eu li agora pela manhã, publicado pelo ex-ministro Sérgio Moro. E também tivemos cursos que foram concentrados em poucos dias. Um curso de média duração, com a profundidade que nós pudemos organizar este, contando pela própria necessidade de sermos breves na análise da lei e no estudo do que se dispunha, e não é muito que se dispunha, em matéria de doutrina, fez com que nós utilizássemos em 90% os recursos da casa. O procurador-geral, que está nesta sala, está aqui presente, doutor Luiz Alberto Menezes, iniciou essa atividade. Depois tivemos, na sequência, o conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto. Depois tivemos a professora Patrícia Verônica. Depois a conselheira Suzana Azevedo. Na sequência, também, o procurador João Augusto Bandeira de Mello, o conselheiro substituto Rafael Fonseca. E, com essa pleiade de integrantes do nosso corpo técnico, do nosso corpo decisório do tribunal, completamos com a manifestação de hoje do presidente Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. E convidamos para abrir este curso o jovem e querido professor mineiro Luciano Ferraz, e para coroar o maior êxito, para encerrar a atividade, exatamente o ministro João Augusto Ribeiro Nardes. Eu tenho aqui, como background, os retratos de meu avô e de meu pai. E tenho a lembrança de que, na missa de hoje, aquela igrejinha dos jesuítas da Praia do Saco, na fronteira de Sergipe com a Bahia, a menção do Eclesiastes diz que nós devemos prestar atenção naqueles que nos ajudaram vivendo bem o passado. Os nossos antecessores, os nossos predecessores, são todos
faróis que nos orientam na nossa caminhada. Esta matéria do Eclesiastes vai ser tratada também no seio de um lugar muito caro ao ministro Augusto Nardes. Ela vai ser tratada na Igreja Maior de Santo Ângelo, que é a Catedral Angelopolitana, na qual se lerá esse texto que homenageia os homens e as mulheres importantes na história de cada um de nós e que é parte do Eclesiastes e é parte da liturgia da palavra no dia de hoje. Convidar o ministro Nardes foi uma consequência natural da sua especialização, da sua dedicação, mas é também uma homenagem àquele que honra muito a todos nós em sendo brasileiro. Honra especialmente em sendo brasileiro e gaúcho. E honra muito mais, porque é brasileiro, é gaúcho, mas tem, ademais, o privilégio de ser missioneiro. É um homem das missões. Missões que desempenha muito bem, como desempenhou aqui agora. Missões que me fizeram reler esta joia da história brasileira, que é a homenagem ao nosso grande herói missioneiro, Sepete Araju, que, chefiando os 7 povos, um pouco mais de 30 mil guaranis, afrontou as 2 nações mais poderosas do mundo no século XVII, que eram exatamente Portugal e Espanha. É essa coragem que leva o ministro Augusto Nardes a enveredar por novos caminhos, a tomar a iniciativa de congregar brasileiros e brasileiras nos seus projetos de melhoria da administração pública no Brasil, que fez com que nós insistíssemos em que ele estivesse aqui conosco para fazer o que fez nesta brilhante aula com a qual encerramos o nosso curso sobre licitações públicas, que, repito, foi e está sendo pioneiro na sua extensão e profundidade em todo o Brasil. Quero agradecer a presença de todas e de todos os convidados, da conselheira vice-presidente, do conselheiro presidente, do conselheiro Flávio Conceição, cuja presença também se anunciou aqui, embora eu não divise a tela do meu computador. Das figuras que enaltecem muito o estudo que se faz da legislação nova do Brasil, especialmente a dos professores que cuidaram de licitações de obras públicas na perspectiva do TCU, em livro que já mostrei aqui, que recomendo a todos, os professores Nelson Vinandi Bonerá, Priscila Bigotti Donati e Rafael Marinângelo, e, como se não bastasse, o destaque que já fiz em aula que proferi modestamente no início desse curso, da valorização que se dá nesta lei. E não é por acaso essa valorização. O projeto de lei
que resulta na Lei 14.133, começou a andar no Congresso Nacional, quando era presidente do Tribunal de Contas da União, o nosso professor de hoje, ministro João Augusto Ribeiro Nardes, em 2013. O que quero assinalar, sobretudo, senhor ministro, é o agradecimento que o Brasil lhe deve. Dizer que estamos aqui para atender ao seu comando, levarmos ao conhecimento do Brasil a vantagem que tem na modernização do sistema de licitações públicas, de compras públicas, de contratos públicos no Brasil. Quero, afinal, dizer que a palavra da professora Tatiana Camarão, nos dizendo e nos ensinando que a alma da nova lei de licitações é a governança, recebeu agora este acréscimo formidável do conhecimento, do prestígio e da determinação missioneira do ministro Augusto Nardes. É bom que isso tenha sido feito em Sergipe. É bom que nós tenhamos reunido uma parcela significativa do Brasil, mas que estejamos em Sergipe hoje para indicar para o Brasil não apenas o que se deve fazer, mas como fazer, do modo didático, do modo eficaz, do modo efetivo com que propõe o ministro Augusto Nardes neste nosso encontro de hoje. Eu estou muito feliz com a conclusão desse curso. Quero anunciar aos nossos alunos, que diviso aqui, que já passa o número dos 60, que teremos continuação desses debates, provavelmente congregando novamente a prata da casa e convidados tão ilustres que nos honram hoje com suas presenças na nossa sala virtual. Ao ministro Augusto Nardes, eu pretendo garantir, dentro em breve, um auditório maior. Ele que está habituado ao auditório Pereira Lira, onde já fui homenageado e onde o Tribunal de Contas da União reúne as excelências de todo o país. Está habituado também ao auditório plenário que leva o nome do ministro Luciano Brandão Alves de Souza, do egrégio Tribunal de Contas da União. Por sua vocação para a missão, ele participa deste reduzido número de alunos que tem hoje aqui na nossa sala virtual. E eu que fui aluno do ministro Pereira Lira, que dá nome ao grande auditório. Amigo pessoal e discípulo de Luciano Brandão, que é o ministro que dá nome ao plenário do TCU. Tenho certeza de que onde eles estão, estarão me aplaudindo por ter convocado aquele que, mais do que qualquer outro, representa hoje essa disposição do Tribunal de Contas da União de fazer um controle externo de boa qualidade e ser a sede, como consta do artigo 173 da Lei 14.133, de 1º de abril. Ser a sede do ensino, do debate, da instrução
para todos os componentes dos tribunais brasileiros e para todos os jurisdicionados que trabalharem com licitação e com contratos públicos. É isso que estamos fazendo aqui. É por isso que agradeço tanto a presença de todos, a frequência dos alunos e, especialmente, este encerramento magistral do ministro João Augusto Ribeiro Nardes, a quem Sergipe sempre deverá, como sucessor de um valente missioneiro, capaz de arrostar qualquer perigo, qualquer dificuldade, qualquer percalço, para atingir os objetivos que são os objetivos da República, que são os objetivos da nação, que são os objetivos das brasileiras e dos brasileiros de boa vontade, dos quais somos nós representantes, e a quem eu quero especialmente dedicar o esforço que tivemos durante todo esse mês de maio para dissecar a nova lei de licitações. É com essas palavras de agradecimento, senhoras e senhores, que eu declaro encerrado o curso de aperfeiçoamento na nova lei de licitações, iniciado em 29 de abril próximo passado e encerrado agora com a presença tão significativa de Vossas Excelências, queridos convidados, professor Antônio Luque, inventor de uma relação muito estreita entre a universidade e os tribunais de contas, a partir da USP e da FEA-USP de São Paulo. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta aula. Bom, com a palavra do ministro Carlos Castro, está encerrado. E apenas avisar a todos que os certificados serão disponíveis no sistema na segunda-feira e que será enviado um formulário de avaliação do curso. Isso apenas para os alunos lá, de avaliação do curso por internet.